bem-vindo ao capítulo 7, A Lacuna. Estava sentada em meu sofá certo dia, pensando sobre o significado de ser feliz. Enquanto contemplava minha total falta de alegria, pensei como a maioria das pessoas que me eram importantes faria um discurso motivacional direto ao ponto. Imaginei as palavras exatas. Você é incrivelmente afortunado. Tem uma família maravilhosa, com filhos lindos. É um quiroprático de sucesso. Dá palestras para milhares de pessoas, viaja pelo mundo, indo para destinos incomuns. Apareceu no filme Quem Somos Nós. Apareceu no filme Quem Somos Nós? E muita gente adorou sua mensagem. Até escreveu um livro que está vendendo bem. Teriam tocado todas as notas emocionais e lógicas corretas. Mas para mim, alguma coisa não estava bem. Estava num momento de vida em que viajava de cidade em cidade, ministrando palestras todos os fins de semana. Às vezes ia a 2 cidades em 3 dias. Ocorreu-me que eu estava tão atribulado que não tinha tempo para realmente praticar o que eu ensinava. Foi um momento enervante, pois comecei a ver que toda a minha felicidade era criada fora de mim, e a alegria que eu experimentava enquanto viajava e dava palestras não tinha nada a ver com a alegria real. Pareceu que eu precisava de todo mundo, de tudo e de toda parte fora de mim para me sentir bem. A imagem que eu estava projetando para o mundo dependia de fatores externos. E quando não estava palestrando, concedendo entre vistas ou tratando de pacientes, e estava em casa, me sentia vazio. Não me entenda mal, sob certos aspectos essas coisas externas eram ótimas. Se você perguntasse a qualquer pessoa que me visse dando palestras, profundamente absorto, trabalhando numa apresentação durante um voo, ou respondendo a dezenas de e-mails no aeroporto ou saguão do hotel, na condição de observador, ela diria que eu parecia muito feliz. A triste verdade é que, se você perguntasse para mim em um desses momentos, eu provavelmente responderia da mesma maneira. Sim, está tudo ótimo. Estou indo muito bem. Sou um cara de sorte. Mas caso me pegasse em um momento tranquilo, quando todos esses outros estímulos não estivessem me bombardeando, eu responderia de modo completamente diferente. Algo não está bem. Sinto-me inquieto. Tudo parece sempre igual. Está faltando alguma coisa. No dia que reconheci o motivo central da minha infelicidade, percebi também que precisava do mundo externo para lembrar quem eu era. Minha identidade havia se tornado as pessoas com quem eu conversava, as cidades que visitava, as coisas que fazia enquanto estava viajando e as experiências de que necessitava para me reafirmar como a pessoa chamada Joe Dispenza. Quando eu não estava perto de alguém que pudesse me ajudar a recordar dessa personalidade que o mundo reconhecia sendo eu não sabia mais ao certo quem eu era. De fato, vi que toda a minha felicidade percebida era realmente apenas uma reação a estímulos do mundo externo que me faziam sentir de certos modos. Então entendi que estava totalmente viciado no meu ambiente e dependente de pistas externas para reforçar meu vício emocional. Que momento! Eu tinha ouvido milhões de vezes que a felicidade vem de dentro, mas isso nunca havia me impactado assim antes. Quando sentei no sofá da minha casa naquele dia, olhei pela janela e me veio uma imagem. Visualizei minhas 2 mãos, uma em cima da outra, separadas por uma lacuna. A mão de cima representava como eu parecia por fora, e a de baixo como eu sabia que era por dentro. Em minha autorreflexão ocorreu-me que os seres humanos vivem uma dualidade, como 2 entidades separadas, como parecemos e quem realmente somos. Como parecemos é a imagem ou fachada que projetamos para o mundo. Esse eu é tudo o que fazemos a fim de parecer de uma certa forma e apresentar às demais pessoas uma realidade exterior consistente. Esse primeiro aspecto do eu é um verniz de como queremos que todo mundo nos veja. Como realmente somos, representado pela mão de baixo, é como nos sentimos, especialmente quando não somos distraídos pelo ambiente externo. São nossas emoções familiares, quando não estamos preocupados com a vida. É o que escondemos sobre nós. Quando memorizamos estados emocionais viciantes como culpa, vergonha, raiva, medo, ansiedade, julgamento, depressão, presunção, o ódio, desenvolvemos uma lacuna entre o modo como parecemos e o modo como realmente somos. O primeiro é como queremos que as outras pessoas nos vejam. O segundo é o nosso estado de ser, quando não estamos interagindo com todas as diferentes experiências,
coisas e pessoas em diversos períodos e locais de nossa vida. Se sentamos por tempo suficiente sem fazer nada, começamos a sentir algo. Esse algo é quem realmente somos. Camada após camada, vestimos várias emoções que formam nossa identidade. A fim de lembrar quem pensamos, quem somos, temos de recriar as mesmas experiências para reafirmar nossa personalidade e as emoções correspondentes. Como identidade, ficamos apegados ao nosso mundo externo, nos identificando com tudo e todos a fim de nos lembrarmos de como queremos nos projetar para o mundo. Como parecemos torna-se a fachada da personalidade, que depende do mundo externo para lembrar quem é como alguém. A identidade está completamente ligada ao ambiente. A personalidade faz tudo o que pode para esconder como realmente se sente ou fazer o sentimento de vazio ir embora. Tenho esses carros, conheço essas pessoas, estive nesses lugares, sou bem-sucedido. É quem pensamos que somos em relação a tudo que nos rodeia. Mas isso é diferente de quem somos, como nos sentimos sem os estímulos de nossa realidade exterior. Sentimentos de vergonha e raiva de um casamento fracassado. Medo da morte e incerteza sobre o pós-vida, relacionados à perda de um ente querido ou até de um animal de estimação. Sensação de inadequação devido à insistência do pai ou da mãe em perfeccionismo e realização a qualquer custo. Senso de direito reprimido por ter crescido em circunstâncias muito próximas da pobreza. Preocupação com pensamentos de não ter o corpo certo para uma determinada maneira de aparecer no mundo. Esses tipos de sentimento são o que desejamos esconder. Isso é quem realmente somos, o verdadeiro eu oculto por trás da imagem que projetamos. Não podemos encarar a exposição desse eu para o mundo, por isso fingimos ser outra pessoa. Criamos um conjunto de programas automáticos memorizados que trabalham para encobrir nossas partes vulneráveis. Essencialmente mentimos sobre quem somos, porque sabemos que os costumes sociais não têm espaço para aquela pessoa. Esse é o ninguém. É a pessoa que duvidamos que os demais vão gostar e aceitar. Especialmente quando somos mais jovens e estamos formando nossa identidade, somos mais propensos a nos engajar nessa espécie de disfarce. Vemos jovens experimentando identidades como experimentam roupas. Na verdade, o que os adolescentes vestem muitas vezes é o reflexo do que querem ser, mais do que um reflexo do que realmente são. Pergunte a qualquer profissional de saúde mental especializado em trabalhar com jovens, e ele dirá que uma única palavra define o que é ser um adolescente: insegurança. Como resultado, adolescentes e pré-adolescentes buscam conforto na conformidade e nos números. Em vez de deixar o mundo conhecer o que você realmente é, adote e adapte-se. Porque todo mundo sabe o que acontece com aqueles que são percebidos como diferentes. O mundo é complexo e assustador, mas deixe-o menos aterrorizante e muito mais simples, amontoando todas as pessoas em grupos. Escolha seu grupo, escolha seu veneno. No final, essa identidade serve, você cresceu nela, ou pelo menos é o que diz para si mesmo. Junto com a insegurança surge uma grande dose de consciência de si. As perguntas são abundantes. É esse que realmente sou? É esse que realmente quero ser? Mas é muito fácil ignorar essas questões do que as responder. As experiências de vida definem nossa identidade. Manter-se ocupado mantém as emoções indesejadas à distância. Todos nós já fomos emocionalmente lacerados por experiências difíceis ou traumáticas quando jovens. Em nossa juventude tivemos eventos definidores cujas emoções contribuíram camada após camada para quem nos tornamos. Vamos encarar. Todos nós somos marcados por eventos com carga emocional. À medida que revisamos mentalmente a experiência repetidas vezes, o corpo revive o momento pela simples força do pensamento. Mantemos o período refratário da emoção atuante por tanto tempo que passamos da mera reação emocional a um humor, um temperamento e, por fim, um traço de personalidade. Enquanto somos jovens, mantemos-nos ocupados fazendo coisas que por um tempo afastam essas antigas e profundas emoções, varrendo-as para debaixo do tapete. É inebriante fazer novos amigos, viajar para destinos desconhecidos, trabalhar muito e conseguir uma promoção, aprender novas competências ou praticar um novo esporte.
Raramente suspeitamos que várias dessas ações são motivadas por sentimentos remanescentes de certos eventos anteriores. Então ficamos realmente ocupados. Vamos para a escola, depois possivelmente faculdade, compramos um carro, mudamos para uma nova cidade, estado ou país, começamos uma carreira, conhecemos novas pessoas, casamos, compramos uma casa, temos filhos, adotamos animais de estimação, podemos nos divorciar, praticamos exercícios físicos, iniciamos um novo relacionamento, praticamos uma habilidade ou um passatempo, utilizamos tudo o que conhecemos do mundo exterior para definir nossa identidade e para nos distrair de como realmente nos sentimos por dentro. E como todas essas experiências singulares produzem uma miríade de emoções, notamos que essas emoções parecem remover quaisquer sentimentos que estejamos escondendo. E isso funciona por um tempo. Não me leve a mal. Todos nós atingimos níveis mais elevados por nos empenharmos ao longo de diferentes períodos de nossa fase de crescimento. A fim de realizar várias coisas em nossas vidas, temos de sair da zona de conforto e ir além de sentimentos familiares que nos definiam no passado. Eu com certeza estou ciente dessa dinâmica de vida, mas quando jamais superamos nossas limitações e continuamos carregando o fardo do passado, ele sempre nos alcança. E isso normalmente ocorre na metade dos 30 anos, mas varia enormemente de pessoa para pessoa. Meia-idade, uma série de estratégias para que sentimentos enterrados continuem enterrados. Na metade dos 30 ou 40 anos, quando a personalidade está completa, experimentamos muito do que a vida tem a oferecer. E como resultado, podemos muito bem antecipar o resultado da maior parte das experiências. Já sabemos a sensação que teremos antes de nos dedicarmos a elas. Como tivemos muitos bons e maus relacionamentos, competimos nos negócios ou nos acomodamos em nossa carreira. Sofremos perdas e obtivemos sucessos ou sabemos do que gostamos ou não, conhecemos as nuances da vida. Visto que conseguimos prever as prováveis emoções antes de uma experiência concreta, determinamos se queremos experimentar aquele evento conhecido antes de ele realmente ocorrer. Claro que tudo isso acontece nos bastidores de nossa consciência. Aí é que a coisa complica. Como podemos prever os sentimentos causados pela maioria dos eventos? Já sabemos o que fará desaparecer nossos sentimentos sobre quem realmente somos. No entanto, quando atingimos a meia-idade, nada consegue remover completamente a sensação de vazio. Você acorda todas as manhãs e se sente a mesma pessoa. Seu ambiente em que você confiava tanto para remover sua dor, culpa ou sofrimento, não está mais removendo esses sentimentos. Como poderia? Você já sabe que, quando as emoções derivadas do mundo externo se enfraquecem, você volta a ser o mesmo leopardo que não alterou suas manchas. Quando isso acontece, o indivíduo começa a despertar. Após alguma autorreflexão, a pessoa descobre quem realmente é, o que estava escondendo e o que não mais funciona para ela. Assim, livra-se da fachada, dos jogos e das ilusões. É honesta sobre quem realmente é, a todo custo, e não tem medo de perder tudo. Essa pessoa para de gastar a energia que usava para manter intacta uma imagem ilusória. Ela entra em contato com seus sentimentos e depois volta-se para as pessoas em sua vida e diz: sabe de uma coisa? Não importa se não o faço mais feliz. Estou farta de me obcecar com a minha aparência ou com o que os outros pensam de mim. Chega de viver para os outros. Quero me livrar dessas correntes. Esse é um momento profundo na vida de uma pessoa. A alma está despertando e cutucando a pessoa para contar a verdade sobre quem ela realmente é. Acabou a mentira. Mudança em relacionamentos, cortando os laços que prendem. A maior parte dos relacionamentos é baseada no que você tem em comum com os outros. Pense nisso. Você conhece uma pessoa e imediatamente compara suas experiências como se estivesse checando as suas redes neurais e memórias emocionais estão alinhadas. Você diz algo do tipo: conheço essas pessoas, sou desse lugar, vivi nesses locais, nesses diferentes períodos de minha vida. Fui para essa escola e estudei essa disciplina, possuo e faço essas coisas. E o mais importante, tive essas experiências. A outra pessoa então responde: conheço essas pessoas, vivi nesses locais durante esse período. Faço essas coisas também. Tive essas mesmas experiências. Assim vocês podem se relacionar uma com a outra. Forma-se então um relacionamento com base em estados de ser neuroquímicos, pois se vocês compartilham as mesmas experiências, compartilham as mesmas emoções. Pense nas emoções como energia em movimento. Se vocês compartilham as mesmas emoções, compartilham a mesma energia.
E exatamente como dois átomos de oxigênio que compartilham um campo invisível de energia, além do espaço e do tempo, a fim de se unirem em um relacionamento para formar o ar, você está ligado a todas as coisas, pessoas e lugares em sua vida externa dentro de um campo invisível de energia. Os vínculos entre as pessoas, no entanto, são os mais fortes, pois as emoções contêm energia mais forte. Contanto que nenhuma das partes mude, as coisas continuarão bem. Assim, quando a pessoa do exemplo da última sessão começa a contar a verdade sobre como realmente se sente, a coisa começa a ficar muito desconfortável. Se as amizades dela baseavam-se em reclamar da vida, ela está ligada energeticamente por emoções de vitimização em seus relacionamentos. Se em um momento de iluminação ela agora decide quebrar o hábito de ser ela mesma, não mais se mostra como aquela pessoa familiar com quem todos poderiam se relacionar. As pessoas de sua vida também usam-na para se recordar de quem são emocionalmente. Amigos e familiares respondem: o que há de errado com você? Você magoou meus sentimentos. O que é traduzido por: pensei que tínhamos uma coisa boa rolando aqui. Usei você para reafirmar meu vício emocional, a fim de lembrar quem penso que sou como alguém. Gostava mais de você de outro jeito. No que se refere à mudança, nossa energia está conectada a tudo com quem tivemos uma experiência no nosso mundo exterior. Quando rompemos o vício na emoção que memorizamos ou contamos a verdade sobre quem realmente somos, fazer isso requer energia de verdade. Assim como é necessária energia para separar dois átomos de oxigênio que estão unidos, é preciso energia para quebrar os vínculos com as pessoas em nossa vida. Desse modo, os indivíduos da vida daquela pessoa que compartilhavam os mesmos vínculos emocionais com ela reúnem-se e dizem: ela não tem sido a mesma ultimamente. Talvez esteja desorientada. Vamos levá-la a um médico. Agora lembre-se de que são pessoas com quem ela compartilhava as mesmas experiências, portanto compartilhava as mesmas emoções. Mas agora ela está rompendo os vínculos energéticos com tudo e todos, inclusive todos os locais que são familiares. Esse é um momento ameaçador para todos que fazem os mesmos jogos com ela há anos. Ela está saltando do trem. Assim leva uma pessoa ao médico que receita Prozac ou alguma outra medicação. E em um curto período de tempo, a antiga personalidade retorna. E lá está ela, projetando a velha imagem para o mundo, saudando os acordos emocionais com os outros. Mais uma vez, ela está entorpecida e sorridente. Nada que expulse o sentimento. A lição não foi aprendida. Sim, a pessoa não estava sendo ela mesma. Não o eu da mão de cima, com que todos estavam acostumados. Pelo contrário, ela brevemente foi o eu da mão de baixo, aquele com o passado e a dor. E quem pode culpar os entes queridos que insistiram para que ela retornasse ao antigo eu entorpecido que seguia nos conformes? Aquele novo eu emergiu como algo imprevisível, até radical. Quem quer ficar perto dessa pessoa? Quem quer ficar perto da verdade? O que realmente importa no final? Se você precisa do ambiente para lembrar quem você é, como alguém, o que acontece quando você morre e o ambiente se contrai e desaparece? Você sabe o que some com ele? O alguém, a identidade, a imagem, a personalidade, a mão de cima, que se identificava com todos os elementos conhecidos e previsíveis da vida, que estava viciado no ambiente. Você pode ter sido a pessoa mais bem-sucedida, popular ou bonita, e pode ter tido toda a riqueza de que necessitava, mas quando sua vida termina e sua realidade externa vai embora, todas as coisas exteriores já não o definem mais. Tudo se vai. O que resta é quem você realmente é, a mão de baixo, não como você parece. Quando sua vida terminar e você não puder contar com seu ambiente externo para defini-lo, você ficará com aquele sentimento que jamais abordou. Você não terá evoluído como alma nessa existência. Por exemplo, se você teve certas experiências há 50 anos que o marcaram como inseguro ou fraco e se sentiu assim desde então, você parou de crescer emocionalmente 50 anos atrás. Se o propósito da alma é aprender com as experiências e ganhar sabedoria, mas você ficou empacado naquela emoção particular, nunca transformou a experiência em lição. Não transcendeu aquela emoção, nem a trocou por qualquer entendimento. Enquanto esse sentimento ainda ancorar sua mente e seu corpo, aqueles eventos passados, você jamais estará livre para se mover para o futuro. E se ocorrer uma experiência semelhante em sua vida atual,
O evento desencadeará a mesma emoção e você agirá como a pessoa que era há 50 anos. Por isso sua alma diz: preste atenção, estou informando que nada está trazendo alegria. Estou enviando demandas urgentes. Se você continuar a fazer esse jogo, vou parar de tentar atrair sua atenção e você retornará ao sono. Aí verei você quando sua vida acabar.